Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Tá aqui aparecendo alguma coisa maluca aqui na minha mensagem. Estão me ouvindo bem? Fala oi aí, todo mundo. Quem estiver ouvindo, levanta a mão. Boa tarde. Boa Muito tarde. bom. Estamos ouvindo. Boa tarde. Tem um sotaque do Em alto interior. bom som. Tarde. Boa tarde, estou sim. Maravilha, que bom. Fico feliz aí que Boa tarde, ok por aqui. todos já almoçaram ou tem alguém comendo aquele frango no meio do webinar? Bom, sejam bem-vindos aí, tem umas 100 e talalá que estão inscritas, mas vamos começar o nosso bate-papo aqui. Obrigado por vocês estar conseguindo participar. Cuidem-se, semanas críticas aí desta crise do Covid, semanas que costumam estatisticamente dar uma subida no número de infectados, até por vários motivos. Um, que a pessoa tá já tenso, querendo sair para fazer qualquer coisa, nem que seja andar com o carro pela cidade, precisamos fazer compras, algumas pessoas têm que ajudar familiares, é normal nesse tipo de crise dar essa subidinha rápida de infecções. A gente estava discutindo agora há pouco numa reunião de comitê de crise, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui. Todos os dias fazemos a nossa reunião ao meio-dia com a liderança, e toda quarta envolve também o segundo escalão, que seriam substitutos, né? Ainda mais uma crise desse tipo, pode ser que alguns substitutos tenham que ser acionados pela indisponibilidade de pessoas por N motivos, né? Então, a gente precisa estar todo mundo alinhadinho e pelo menos uma vez por semana tem que ter essa reunião com o Crisis Management Team, que é a liderança que torna-se comitê de crise durante uma crise, os Business Continuity Teams, que são o segundo escalão, são substitutos, tem pelo menos 2 para cada líder, que seriam aí substitutos ou direta ou alguém indicado, e tem também, pelo menos uma vez por semana, reunião com todos os colaboradores, parceiros, até mesmo alguns serviços que são terceirizados acabam sendo envolvidos também nessa reunião semanal. Então, é muito importante fazer isso. É uma das dicas iniciais. Tem um pouquinho aí o resumo da minha história, o Photoshop que deram uma melhoradinha aí, até sumiram com um pouco dos meus cabelos brancos nessa foto. E leia o QR Code aí, quem quiser cadastrar o meu cartão aí no seu smartphone ou acessar o LinkedIn. Só não consigo fazer tanta mentoria. Eu estou mentoriando já 2 pessoas pelo LinkedIn. Uma delas até me bipou hoje, mas infelizmente não tenho agenda para fazer tanto apoio, tanta mentoria. Gostaria muito mais. Até Fábio Varrico está aqui, grande parceiro, CEO da Sensor, que é uma empresa acelerada. Emerson, Edgar Bilha, Diogo, deixa eu ver quem eu conheço aqui já de bate-pronto. Cláudio Spinelli, é o Spinelli, o famoso Spinelli, que deve ser lá o cara maior latifundiário da região de Jundiaí, adjacências, se for ele, acho que é ele. Tem o Olívio aqui, Andréa Lopes, Bianca Ramos, tá uma turma boa aqui, hein? Carlos Coelho, também é consultor nosso. Tem cara, Fernando Altoff. Boa tarde. O nome mais bonito aí da turma, olha lá, Altoff. Não, tem um que chama Lewandowski, aluno nosso lá de gestão de riscos, Geraldo Crisóstomo. Gostou, né, meu? Gostou, elogia. O Eduardo Webel também, alunão nosso lá, Foz. Show de bola. Bom, vamos lá, pessoal, falar desses princípios que são extremamente importantes. Alguns aí eu sei que já atuam em continuidade, mas a gente fez esse webinar não só para quem é de continuidade. É claro que há um interesse maior por pessoas, tem muitos alunos que já atuam como gestores de continuidade, gestores de risco. Alguns falaram, professor, não vou conseguir, que eu tenho reunião nessa hora, enfim, mas estamos transmitindo também ao vivo no meu Instagram agora. O pessoal pediu para compartilhar no Instagram, então tá tudo ao vivo aqui, tô parecendo um estúdio ambulante, tá? Botei esse fundo bonitinho, adoro esses fundinhos aí do Teams. Estamos fazendo todas as aulas de pós, aí todos os alunos estão conectados via Teams, e essa quinta-feira tem mais uma turma 4 aí de gestão de riscos e continuidade começando, viu? Webel e Alta, vocês já são veteranos a partir de quinta-feira, já está vindo uma turma mais nova. Bom, quantas empresas foram impactadas pela ausência? Vocês podem perguntar, tá? Levante a mão, pergunta. Se não der para entender, a gente
repete, tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que a maioria está incluído, e façam perguntas pelo WhatsApp, que eu também vou vendo essas perguntinhas e a gente vai respondendo, ok? Então, deixa eu deixar ativo aqui tudo para a gente poder responder essas perguntas. Mas vocês têm um canal do WhatsApp que acho que é mais rápido. É um barulhinho, eventualmente, de uma motinha ou outra, porque a quantidade de entregadores e outros que passam esse horário aqui, estou aqui nos Jardins e passa muita moto aqui, alguns carros que estão aí furando a quarentena. Começando aqui no WhatsApp. Bom, quantas empresas foram impactadas pela ausência de um programa de gestão de continuidade ou por simplesmente não saberem por onde começar a gerenciar uma crise? Bom, muitas, né? Eu compartilhei outro dia, falei numa live que se eu ganhasse por consulta a partir de fevereiro, eu estava pelo menos milionário. E muitas empresas, algumas até que não são clientes, nos acionaram, perguntaram, pediram ajuda. É claro que é muito difícil, mesmo sendo experiente, a gente ajudar quando você não conhece muito a casa dos outros. Quando é uma empresa que nós já conhecemos, entendemos o negócio, a complexidade, entendemos aí a cadeia de valor, é muito mais tranquilo. Quando é uma empresa que você tem um colega que é um executivo, é um gerente, é um presidente, é um diretor, e ele até explica ali o que está ocorrendo, mas eu creio que a principal dúvida era: entramos ou não entramos em quarentena, né? Se esperamos o governo declarar uma situação de crise com quarentena, ou nós já podemos sair fazendo isso. Bom, para uma crise pandêmica, que é um cenário totalmente factível, previsível e citado, inclusive, dentro de vários relatórios de riscos, como o relatório do Global Risk Report da ONU, não é uma coisa que se faz, não é uma coisa nova, parece nova para alguns, mas eu, por exemplo, o Emerson Coelho, que já somos consultores há um bom tempo, pelo menos há 10 anos ou mais, você já vem fazendo planos de gestão de crise com foco em epidemias e pandemias, né? Talvez até mais de epidemia, pandemia já é uma questão global, mas você tem sim esse cenário em muitos planos, em muitas estruturas de gestão. Então, você pode declarar a quarentena ou efetuar o distanciamento social independente das autoridades declararem isso, né? Não é a primeira regra que a gente recomenda para uma crise epidêmica ou pandêmica é o distanciamento, é justamente diminuir a capacidade da proliferação desse vírus, enfim. Então, peguei aí até um slidezinho do Global Risk Report, que é produzido pela ONU, no World Economic Forum, que acontece na cidade de Davos todos os anos. Claro. Tem alguém falando com alguém. E você pode pegar lá infecções, né, vírus, etc., estão aparecendo também, além de crise de água, imigração involuntária, cyberataques, entre outros. Então, mas está aqui mais nessa parte de não está tão crítico, não está aparecendo como um risco com a probabilidade de impacto tão alto. É que avaliar os impactos, mesmo com antecedência para esse tipo de situação, é muito complexo. É claro que ontem me perguntaram na live que eu estava fazendo com o Dr. Emerson Predolin, o foco, inclusive eu fiz o Opsi Bloom às 5 horas, e depois fizemos o Dr. Emerson Predolin mais à noite, o foco era LGPD, mas alguém me perguntou lá qual era a grande preocupação do Jefferson para 2021, que era um grande cenário de risco ou de crise. Tem alguém com o microfone aberto aí, uma brincadeira danada, acho que é o Hugo. Acho que você está no mudo, Jefferson. Estou aqui. Voltou. E aí, voltou? O que eu mais teria receio, que me perguntaram, era justamente uma variação, uma mutação do vírus, e com certeza a gente ter em 2021 ainda uma grande quantidade de pessoas infectadas, ou uma reinfecção, uma nova pandemia, quase aquele negócio, né? Nem curou do primeira gripe,
e aí você tem uma recaída. Eu acho que as nossas avós, nossas mães já falavam isso, né? A recaída é pior do que a primeira gripe. Então, esse é um dos medos que eu tenho, e até por conversar com vários profissionais também da área de saúde, a gente fica receoso. A torcida de todo mundo é pela vacina, e a torcida de todo mundo é para que a gente comece a vacinar o mais rápido possível e vá, naturalmente, o ser humano vá criando essa defesa contra esse tipo de vírus, né? Tem uma série, ontem eu citei também na live, tem uma série nova na Netflix, um documentário falando sobre o Covid e os primos dele, que eu recomendo que vocês olhem, pelo menos por curiosidade, para que a gente possa entender um pouco o que é esse... Não só Bill Gates fala disso há um tempo, né? O Bill Gates tem toda a razão, concordo muito com ele, investimento de defesa deveria envolver a saúde, não só bélico e defesa, sei lá, de outras coisas, mas tanto quanto a cibernética, essa questão sanitária e de saúde vai ser mais relevante daqui para frente. O que a pandemia nos mostra, né? Ela nos mostrou justamente que deixou evidente que a falta da gestão de riscos, continuidade, gestão de crises faz realmente uma diferença. Acho que tinha alguns profissionais, eu lembro de alunos de pós-graduação que entraram aí o ano passado na pós-gestão de riscos e continuidade. Alguns falavam assim, nossa, acho que o meu emprego lá tá por um fio, porque eu sou de banco e agora banco não tem mais nem a greve direito, e conforme está diminuindo as greves, está diminuindo o nosso budget e está diminuindo a nossa necessidade, e já há burburinhos de encolher ou de juntar área de continuidade com mais alguém para tentar otimizar custos. E eu falava assim, nós somos um mal necessário, mas é uma camada de defesa extremamente importante, uma camada de riscos extremamente importante, os profissionais de continuidade, que é a segunda linha de defesa. Nós não estamos dentro dos processos, nós estamos como uma camada consultiva de identificação, análise dos riscos e ajuda no tratamento desses riscos, que normalmente a maior parte deles estão lá na primeira linha de defesa, que são os próprios donos dos processos, as próprias pessoas que operam no dia a dia os processos, seja de vendas, de logística, o que é que seja. Então, uma camada muito importante, né? Quem entende 3 linhas de defesa, legal. Quem não entende, depois eu passo um link de um gamezinho, um joguinho do Kahoot lá, que dá para você treinar e aprender um pouco sobre isso, mas é extremamente importante. Então, jogar fora camadas de defesa que tenham segurança da informação, continuidade, riscos, você perder esta capacidade, realmente é um prejuízo enorme quando a gente enfrenta uma grande crise ou um desastre. Tá? E muitas empresas perceberam isso da pior maneira. Quem vinha reduzindo investimentos, quem vinha reduzindo capacitação, quem vinha reduzindo, tentando botar 10 assuntos na mão do cara de continuidade, cuida de continuidade, mapeia processo, faz compliance, cuida também de portaria, faz café, agora pagou um preço. Quem conseguiu manter as equipes focadas, sem dúvida, teve uma resposta melhor. A gente liberou uma pesquisa ontem, eu fiz uma pesquisinha rápida sobre quanto tempo as empresas levaram para entrar em home office, o que elas fizeram, qual a percepção, a perspectiva deles, quando vocês voltam ao normal, estão atendendo todo mundo online, não estão atendendo. A gente disponibilizou, veja lá nos nossos links, que você pode baixar, está lá a pesquisinha, até demorou um pouquinho para sair, que o pessoal deixou ela bonitinha, mas é uma pesquisa simples, básica, que eu queria perguntar assim, para aqueles 100 colegas que atuam na liderança das empresas, o que eles estavam fazendo, as dúvidas, anônima, ninguém se identificou, apenas citou o cargo, sou gerente, sou diretor, sou dono de empresa. 56 responderam, alguns foram descartados que não respondeu da maneira adequada, e a gente conseguiu disponibilizar isso para vocês, tá? Sei que o pessoal da Núcleo Consultoria também está fazendo uma pesquisa parecida, mais para o lado da segurança empresarial. Espero que vocês usem até para não só justificar seu próprio emprego, mas para conscientizar ainda mais os executivos. Acho que donos de empresa, empresários, líderes que não entenderam que risco não é uma coisa só, e você tem várias camadas, e são congruentes, segurança, cyber, continuidade, vão perder cada vez mais. A tendência é um mundo cada vez mais gerido por indicadores, por ratings de risco. Quanto mais essas empresas não entenderem essas camadas, vão perder mais dinheiro, vão perder mais resiliência, vão ter menos isso,
e vão pagar um preço, ou seja na bolsa, ou seja porque não vão voltar de alguma das crises, de alguns dos desastres que podem ocorrer. Pode ser uma crise cibernética, pode ser uma crise pandêmica como que a gente está vivendo, ok? O fator comum de quem se sai bem nas crises, todas as empresas têm alguns desses fatores, ou tem profissionais especializados em gestão de continuidade de negócio, como um apoio consultivo, tem uma equipe de gestão de continuidade de negócios interna, às vezes chama equipe de continuidade e crise, às vezes está separado crise, tem o pessoal de risco, crise e continuidade, aí depende de como a empresa entendeu melhor essa questão de organização, né, de estrutura, aí fazendo bem o trabalho de governança de riscos, vai ver a melhor estrutura, a que mais se adapta à sua realidade, a que mais funciona dentro de cada tipo de organização. É uma organização muito pequenininha, talvez fique na mão de um gerente de operações, fique na mão de um dos sócios, a responsabilidade, pelo menos, dele pensar nesse tipo de coisa, criar um microplano, uma microestratégia do que fazer frente a essas situações. A empresa grande, ela normalmente vai ter mais equipe, vai distribuindo um pouco melhor. Diria que a empresa grande, com certeza, com uma quantidade maior de gente, estruturando bem isso daí, ela vai ter várias camadas ali, vários agentes nessa segunda linha de defesa e vai, com certeza, ter maior capacidade de identificar e criar condições de resposta frente à materialização desse tipo de risco, tá? Então, é importante que a empresa grande também pare, faça realmente um trabalho de governança, de planejamento, de estruturação, coloque políticas, regras para que isso funcione. Não é só contratar uma pessoa e falar, parabéns, você fez um curso lá de 2 dias, agora você é o dono da continuidade aqui, se vira nos 30. É mais complicado, né? Continuidade é um domínio dentro da gestão de riscos estratégicos que top-down. Quanto mais top-down, quanto mais da liderança para as camadas operacionais isso vier com força, com comprometimento da liderança, com o envolvimento do CEO, isso vai ter mais resultados. Tanto é que a ISO de continuidade é a ISO 22301. Ela não é da família de tecnologia, ela é de responsabilidade societária, ela é uma ISO que fala muito mais a língua de ERM, de Enterprise Risk Management, ela fala muito mais de proteger ali a sociedade, o investidor, acionista, os funcionários, você garantir uma resiliência empresarial para que você consiga sobreviver e minimizar as perdas, afetando menos esse ecossistema. Então, essa ISO já tem lá desde 2012, ela vem ganhando mais força, e eu recomendo que vocês leiam. Quem não leu, eu recomendo que leia. Quem já estudou ela, reestuda, e alunos de pós, a gente acaba fazendo implementação dela, sem ficar fazendo checklist nela, mas acaba implementando várias partes dela dentro de pós, para que você consiga fazer um laboratório. GCN ou riscos terceirizados com consultorias, também um fator que ajuda bastante várias empresas que passam por esse tipo de crise, e membros, ou um outro fator é membros da liderança que já tiveram treinamento em GCN ou passaram por crises ou desastres e aí adquiriram essa experiência, gato escaldado, né, as cicatrizes que tem ali, o cara vai tentar pelo menos influenciar os outros líderes para que você consiga minimizar perdas com os conceitos, né? Alguns você aprende em sala de aula ou você aprende porque você está na liderança, vai ter que lidar com aquilo. Eu acho que muita gente que nem sabe direito o que é GCN está aprendendo agora vários conceitos, vários pontos essenciais na marra. É aquela coisa fazendo uma analogia com o pessoal de TI, eu também venho de formação de tecnologia e fui gerente, diretor de tecnologia, enfim, fiz economia depois, mas quem é de tecnologia tem muita coisa que a gente aprende na raça, que depois a gente vai lá numa sala de aula e fala, opa, fazia isso e nem sabia que o nome disso era gestão de catálogo de serviço, era gestão de demanda ou era service desk. Aí você descobre a fundamentação teórica e fala, eureka, agora eu vou dar nome àquilo que eu já fazia em partes, talvez eu fazia mais certo ou mais errado. Então, muita gente vai aprender continuidade, plano de continuidade, vai entender que se tivesse tudo estruturado, quase derrubei minha lâmpada,
vai enfrentar bem melhor. O que é a gestão de continuidade de negócios? A gestão da continuidade ela é um processo, né, um programa, na verdade, que vai conduzir vários projetos e implementar vários processos, regras e acordos internos e até mesmo com parceiros, com fornecedores, para criar toda uma camada, entre aspas, invisível de proteção como último recurso, né? Como algumas pessoas falavam antigamente, né, na época do Edu Hasegawa, do Carlos Coelho aí, que são mais velhos, né, tipo, só alguns 50 anos na minha frente, e falava que era o STEP, né, falava plano de continuidade é o STEP, é o plano B. Eu não gosto muito dessa linha, né, acho que ela já é bem ultrapassada, mas é gestão empresarial moderna. Né? Quando me perguntam o que é essa camada de risco empresarial que a gente precisa colocar aí, gestão de risco, cibersegurança, continuidade, enfim, isso tudo é gestão empresarial moderna. Só que eu falava isso há 10 anos. Né? Agora, isso já é gestão atual, é a gestão de hoje. Não há como a gente pensar num mundo altamente conectado, um mundo que um clique do outro lado do mundo faz um estrago danado do outro lado em segundos, onde a gente tem uma interação da sociedade muito maior, muito mais rápida, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo, e você tem essa necessidade das empresas pensarem que não é só fazer um negócio e sair ganhando dinheiro, é também criar uma estrutura de governança, criar uma estrutura de proteção que eu também esteja preparado para na época de vacas magras, né? Ou épocas que nós temos que lidar com crises, com desastres, a gente vai ter, frente ao aquecimento global e outros, muito mais questões naturais, é um dos riscos mais apontados nos últimos 5 anos no relatório do Global Risk Report da ONU, e você vê, alguém falou, Maurício Dollars falou que eu sou guapo, um Dollars que é um comediante, um mágico fantástico, ele tá vendo minha live, ele tá falando, guapo é você, esse cara é bonitão ainda, ele faz umas plásticas, mas que bom que você tá aí, nosso parceiro, aliás, o show dele fui ver um pouquinho antes da crise ser declarada, muito legal ali no Paris 6. E no plano de continuidade, né, a gestão precisa acontecer, esse processo todo precisa acontecer para que a empresa crie. E se alguém prometer para você que vai fazer, vou implantar continuidade, fazer o plano e resolver tudo em 3 meses, desconfie, porque é uma questão de você ir aperfeiçoando. Você talvez faça seu primeiro plano, a primeira versão em 3 meses, faz um BIA, faz o plano, começa a discutir esse assunto, começa a educar a sua própria diretoria, educar as lideranças e vai começando a colocar em prática tudo isso. Mas em 3 meses você está com o assunto resolvido? Não. Eu tenho clientes que a gente acompanha há 10 anos, o Emerson está aí, que é consultor e é meu braço direito praticamente nisso, há 10 anos, e nós ficamos muito felizes de ir aumentando a maturidade deles a cada ano, eles irem se autodesafiando, pedindo cenários mais complexos de exercícios e testes, a gente provoca cenários de crises de vários tipos, uma vez por ano, simula com a diretoria, então você exercita, você condiciona as pessoas a responder frente a uma situação de crise ou desastre. Então, não é uma coisa que você pega um planinho e acha que tudo que está escrito no plano vai resolver todas as equações e as variações, o dinamismo de uma crise. Não é assim, isso vai ser... Eu falei outro dia na reunião de comitê de crise, falei, estamos entrando no estado de normalidade. Ficou todo mundo assim, mas como normalidade? Falei, a normalidade da crise. A crise tem aquele pico, né? Ela tem aquele começo agressivo, principalmente essa que envolve vidas, né? Ela tem esse começo agressivo e depois ela dá uma certa estabilidade, mas estamos na crise. Ela fica normalidade para a crise. E aí você vai gerenciando a crise e depois a gente vai entrar numa situação de ir para o final dela. Então, o plano nada mais é do que um conjunto de vários planos, arranjos, acordos, estratégias implementadas para eu lidar com essa situação. Não é apenas um pedaço de papel que a gente vai usar lá e ter todas as respostas. Cliquei aqui, vamos ver o que acontece. Gestão de riscos é estar preparado para situações adversas e antes de eu falar desses sabores aí,
eu vou falar dos 3 princípios, que muita gente, sei lá, talvez nervosismo, ansiedade, acaba esquecendo um pouco disso. E primeira coisa, né, numa crise desse tipo, crises epidêmicas, pandêmicas, pessoas, vidas, ponto. É a primeira diretriz. Vidas, pessoas, vidas, e é o que a gente tem que fazer primeiro. O que deve ser feito? Distanciamento social, proteger as pessoas, dar as condições para que elas tenham a defesa por conta própria, porque as empresas, o alcance das empresas, né, o braço da empresa não chega lá no filho dessa pessoa. Há vários anos eu falo que o perímetro corporativo mudou. Não é mais aquele escritório com as paredes, com os computadores todos da mesma marca e todo mundo ali num único local. Já faz anos que mudou. Hoje qualquer pessoa com smartphone está trabalhando, seja na praça, no Starbucks, seja onde quer que seja. E o Maurício Dória está até falando de simulações dentro de navios, né, que acontece bastante. E você tem a necessidade de educar rapidamente. Se você não tinha plano de continuidade, você tem que pôr as pessoas logo no local, comunicá-las, orientá-las, distribuir o mínimo de EPIs, de recursos para que elas sobrevivam. É quase, fazendo uma analogia, dando aquele colete salva-vidas, né, para que a pessoa se vire um pouco, essa é a verdade. É como entrar num avião. Ele não sabe quem está voando a primeira vez e quem voa todo dia, mas eles são obrigados a falar para todo mundo, olha, presta atenção aqui, assim, cai a máscara e tal. Então, você veja que no setor aéreo eles fazem isso em todo voo. Eu que voo bastante, toda vez tem que ver aquilo. Na empresa, se a gente vai entrar numa situação dessa e não tinha plano, eu tenho que primeiro pôr para pessoas. Quantas pessoas eu tenho, onde elas estão, qual o mínimo que eu tenho que dar de recursos. Tenho que tomar decisões rápidas do tipo, o que o governo está falando, o que as autoridades estão recomendando, quem são os especialistas para lidar com esse tipo de crise. E se eu tiver já feito um planejamento, tiver um plano de continuidade, eu já pensei nisso. Então, você vai ser muito mais rápido, você vai ser muito mais assertivo em preparar as pessoas, dar um kit de sobrevivência para elas, orientá-las de como proceder nas suas casas, o que fazer com as suas famílias, como elas devem agir. Para os negócios, o outro princípio, depois que eu resolver as primeiras semanas a questão das pessoas, primeiro pessoas, vidas, etc., aí eu vou para o negócio, tentando estabilizar, manter fluxo de caixa, etc., e paralelo, né, eu vou falar por último, mas meio que em paralelo ali, você também vai cuidar das tecnologias para que você não entre em colapso. Então, eu vou pegar aqui o nosso slide. O pessoal do Instagram não está vendo os slides. O pessoal que está no webinar está vendo os slides, tá? Mas a gente vai batendo esse papo aqui. Então, pessoas e vidas, nós temos aí, nesse slide, elas sempre são a primeira preocupação. E eu preciso entender quais são as minhas capacidades de resposta à emergência. Quem eu tenho? Área de segurança empresarial, eu tenho área de CIPA, eu tenho prevenção a acidente. Quer dizer, quais são as equipes que eu posso chamar de Emergency Response Teams, que entrariam numa situação de emergência? Emergência é aquilo que coloca em risco a vida das pessoas, tá? Então, essa crise começou, mas as pessoas não estão infectadas e morrendo, mas a resposta inicial é de uma emergência, ver o que eu tenho de capacidades de resposta, quais equipes, quem lida mais com as pessoas, RH, ambulatório, eu tenho médicos nas equipes, vou reunir esses caras e vou começar a colocar isso em prática com todas as pessoas. Vou orientar, vou treinar, vou falar com elas, vou ser o mais transparente possível e vou orientá-las ao distanciamento social, vou orientá-las a se protegerem, tá? Ou vou protegê-las caso tenha algum risco externo, sei lá, se tiver alguma coisa que pode afetá-las do lado de fora, a gente segura. Se é uma coisa como essa da pandemia do Covid, tudo bem, vocês têm que ir para casa, mas eu preciso que vocês tomem determinados cuidados. Então, proteger vidas, foco em proteção do emprego, né, para que a gente realmente mantenha as pessoas trabalhando, tranquilas. Uma das grandes preocupações que a gente faz durante esse tipo de crise é de falar para as pessoas, trabalhem, por favor, larga a TV, não fica o dia inteiro. As pessoas começam a ficar malucas se elas ficarem ligadas num canal lá que só passa a desgraça, só fala da parte ruim da crise, e ela ficar com um olho no peixe e outro no gato, tentando falar com o chefe numa tela e olhando para a TV. A gente até recomenda, fala, gente,
foca no trabalho, foca no que vocês têm que fazer, foca na atenção às suas famílias, presta atenção se você tem tudo, material de limpeza, álcool, seus filhos estão bem assistidos, se em casa não há risco para os pequenos, por exemplo, de cair, etc. Você não vai ter babá, não vai ter a pessoa da limpeza, então você vai ter que ter uma rotina diferente. Então, esquece um pouco a TV passando uma série de coisas, foca, e nós, todos os dias, vamos atualizar você. A Dares, por exemplo, nós temos um comunicado com o RH, passa todo final de dia com um resumo do dia, o que aconteceu, os casos, é um resumo, um e-mail bem simples, com algumas informações, um gráfico, para que a pessoa tenha assim, opa, estão cuidando de mim, né? Estão preocupados comigo, ligações de empatia, nós fazemos semanalmente ligação de empatia para saber como que você está, o que você está fazendo, está sendo bem assistido, teve algum caso próximo na família, um vizinho, ou seja, está precisando de alguma coisa que a gente consiga mandar para você. Então, dá todo esse suporte para que a pessoa não fique preocupada, vou perder o emprego, não sei, acho que vou ser mandado embora, estou vendo na TV, está todo mundo morrendo, vou entrar em depressão, tem gente com problema de bipolaridade, crise de ansiedade. Então, é muito importante que a gente mantenha toda essa nossa comunidade focada, tranquila, pensando realmente em entregar o melhor em produtos e serviços, a gente cuidar, ajudar para que as famílias também sejam atingidas e que a gente fale com eles. Nós fizemos um treinamento de finanças, de dicas financeiras, como gerenciar o seu dinheiro nessa crise para todos os funcionários. E eu falei, pergunta para as pessoas se elas não querem botar os parentes para fazer isso. Porque às vezes a pessoa até ganha bem, está num bom emprego, tipo o André Ozaki, que está aqui vendo, né? Tem um bom salário, mas a mãe, o primo, o cunhado perdeu a receita que ele tinha, então começa a dar aquele desespero familiar, a pessoa começa a querer ajudar todo mundo e vai apertando as contas. Então, as empresas têm que ficar atentas a isso para que o seu ecossistema, para que a sua comunidade, para que a sua família empresarial não entre em colapso, né? Nós temos casos de pessoas que chegam ao limite, mesmo dentro dessa crise, as pessoas chegam ao limite, ficam com crise de pânico, etc., e a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Claro que depende um pouco das pessoas, mas as empresas também têm que pensar dessa forma. Então, essa primeira diretriz é extremamente importante e tentar minimizar a dependência de coisas externas por parte das pessoas, tá bom? Essa estrutura de GCN que vocês estão vendo na tela, ela mostra que no nível estratégico, a empresa ideal seria ter uma política de gestão de continuidade. No nível tático, ela ter um comitê de continuidade que se reúne periodicamente para discutir se o programa está andando, se as coisas estão sendo feitas, se as pessoas estão exercitando, testando, seja TI ou fora da TI, e isso tem que ser feito, pelo menos ideal a cada 3 meses, não dá para fazer toda hora, faz a cada 6, faz uma vez por ano que seja, mas provoca isso dentro da casa, né? Tem gente que fala, eu não gosto de ficar falando desse assunto, porque vai que passa um anjo, fala amém e acontece. Mas é para isso que a gente é pago, né? Quem trabalha com riscos tem que exercitar, projetar, simular cenários, pensar nessas situações e tentar estar preparado para quando isso ocorrer, a gente sair vivo e sobreviver, tá bom? E no nível operacional, a gente tem os coordenadores e tem todos os planos que vão ser construídos, tá bom? Então, quando a gente monta aí um comitê, né, o ideal seria eu ter representantes do RH, representantes de tecnologia, de operações, do financeiro, alguém responsável por comunicações, seja uma área de comunicação, ou eu, por exemplo, não está minha área de comunicação responsável por isso. Eu peguei um dos consultores que tem experiência e ele vai cuidar da comunicação. Então, o que ele vai fazer? Todos os dias, ele mais um pequeno time, olha, quantidade de infecções, quantidade de mortos, quais as regiões, o que está acontecendo, dá uma filtrada nos fake news, e acho que esse é um dos papéis importantes, né? Ele não entra na questão política, ele faz um filtro para não ser influenciado por essas discussões políticas, quem está certo, errado, esquerda, direita, ele tem que filtrar, trazer, e numa reunião de 40 minutos, no máximo 1 hora, cada um fala um pouquinho. Vamos lá, comunicação, ó.
pessoas infectadas é isso, quantidade de mortes é essa, tal região está assim, tal região está assado, tem esse fake news rolando, tem esse golpe acontecendo, tem preocupação do nosso segmento em relação a isso, e ponto, acabou. Próximo é o cara que vai falar sobre recursos humanos. Recursos humanos, o que está sendo feito? Está sendo feito isso, tal funcionário está com suspeita, a mãe de um outro foi para o hospital, nós já estamos dando assistência, mandamos entregar o álcool para tal e tal, demos suporte assim, assado, professores, que às vezes nem são CLT na nossa divisão de educação, ligamos para os professores, perguntamos se eles estão bem, teve uma coordenadora que está com um quadro já evoluindo, ela não vai poder coordenar, já vamos acionar um substituto, e isso muito rapidamente. Próximo, financeiro, o que você está fazendo? Linha de crédito assim, assado, os pagamentos estão garantidos, aconteceu, tal cliente não pagou, tal cliente pediu para pagar só em setembro, o outro pediu para cancelar o contrato, a gente reverteu e vai pagar só o ano que vem. Então, rapidamente, numa reunião de no máximo 1 hora, eu como CEO tenho que ver tudo que está acontecendo com essa minha equipe de crise, tudo que está sendo feito, as várias ações e vendas, né? Teve venda? Teve. Semana passada nós demos 500 mil no meio da crise. Então, o que deu certo, o que não deu certo, o que as pessoas estão gostando, que curso que estão comprando, tem consultorias, estão fechando consultoria, está acontecendo. Então, rapidamente a gente precisa ter isso. Então, vocês estão vendo um slide de um comitê, né, de um Crisis Management Team, com os papéis clássicos que são definidos geralmente por líderes, diretores ou representantes deles, e você faz com que isso seja mantido diariamente, tá? Nós começamos, até para vocês entenderem, essa crise ela é tão severa que nós colocamos 2 reuniões, uma ao meio-dia, nós declaramos a crise no começo de março, e já orientamos todo mundo a fazer o distanciamento social, e já fazemos reunião meio-dia e às 10 da noite. Fizemos isso por praticamente o primeiro mês inteiro. Todos os dias, essas pessoas do Crisis Management Team se reuniam meio-dia e às 10 da noite. Aí, a gente, quando entra nessa normalidade da crise, né, entre aspas, né, mas ela dá aquela... respondia às pessoas, protegia as pessoas, dê assistência às pessoas... entrou naquela coisa que está todo mundo bem assistido, protegido, nenhum caso, nem das pessoas, nem de parentes, está todo mundo dentro da normalidade, daquela estabilizada, aí nós vamos para o segundo passo que a gente vai falar. Isso é um exemplo, quem está vendo aqui o webinar, está vendo um mapa que a gente pediu para o pessoal de recursos humanos, para que eles... O que foi? Estão mostrando ali o meu back-office que está branco. Não, estou no slide aqui. Vocês estão vendo o meu slide aí, pessoal? Estão falando que o slide caiu? Não, tá tudo ok. Sim, Slide do mapa de São Paulo. Aliás, o Rafa que é um dos caras que faz isso aí. Bom, é um mapa da cidade, a gente fala assim, cara, pega um mapa da cidade e onde a gente tem funcionários, onde a gente estão as pessoas, para a gente monitorar aquele mapa que a prefeitura faz, dizendo onde está tendo mais foco, mais infecção, onde as pessoas estão morrendo mais, versus os nossos times, versus todas as nossas equipes, tá? André, você está no Instagram, do Instagram você não vai ver, mas no webinar dá para ver, tá? No link do webinar eu estou com o PPT, aqui no Instagram a gente não está com o PPT. A gente manda depois para vocês, mas tem um mapa de São Paulo, onde a gente cruza áreas com maior incidência de casos, maior número de mortos, versus as nossas equipes. Esse mapa ele é atualizado praticamente toda semana e a gente orienta, né, funcionários... região noroeste de São Paulo, Brasilândia, Zona Norte e tal, Oeste também, alguns bairros ali, estão tendo muitos casos. A gente começa a fazer uma orientação diferente para os funcionários, começa a ter uma comunicação a mais, uma empatia a mais, começa a interagir um pouco mais com eles, começa a reforçar com eles, principalmente agora nessa fase, de eles evitarem sair, evitar realmente usar máscara. Se não tem máscara, a gente dá um jeito, manda a máscara lá para o cara, manda o kitzinho. Então, esses mapas são feitos e são atualizados. Vocês estão vendo aí o mapa da Grande São Paulo, a gente monitora nossos funcionários, nossas equipes versus, inclusive das empresas aceleradas. As empresas que são aceleradas na nossa aceleradora, a gente também fala com o CEO, fala com a gerência, fala com eles e vai também monitorando isso, tá? Para quê? Para que eu tenha essa estrutura de plano que vocês estão vendo na tela, é uma estrutura de plano de continuidade,
e eu tenho as primeiras ações são as vermelhas, são as de emergência, o que na horizontal, que cada equipe vai fazer e o momento que ela vai fazer. Emergência, proteção às pessoas, essa preparação, enfim. E depois a gente vai para a fase amarela, que é gerenciar a crise, e lá na fase verde, que é essa última que vocês estão vendo, a gente vai entrar na desalocação, no final da crise, voltando à normalidade. Às vezes ir para a crise, nesse caso do Covid, a gente foi, todo mundo foi, acabou, você está na crise, se vira, pessoas vão morrer, você tem que se virar e fazer as ações vermelhas, caso você nunca tenha criado elas. Então, vai ter que fazer. Quem já tinha plano, tinha equipe de continuidade, provavelmente já tinha tudo isso planejado. Como fazer, como manda para casa, como ativa o home office, VPN, quem leva notebook, quem não leva, enfim. Quem eu antecipo férias, tem muita gente que teve, nós mesmo tivemos antecipação de algumas férias, já manda o cara de férias, já sai de férias agora, já fica na casa dele e acabou. Né? Então, você discute tudo isso nessa fase vermelha. Se já tem planejado, é muito melhor. Depois, a gente vai fazer a fase amarela, que é o gerenciamento de crise, e, por último, vamos entrar na rota, né? Na rota de desmobilização, né, de voltar à normalidade no pós-crise. Isso pode levar meses, tá? Uma fase dessa vermelha pode levar um mês, a fase amarela pode levar meses, ano, por exemplo, e uma fase verde pode levar esse tipo de crise pandêmica. A gente vai viver, a emergência foi praticamente um mês, a fase amarela vai ser 4, 5, 6 meses, e a fase verde daqui um ano, talvez, né? Me perguntaram qual é a sua expectativa de voltar ao normal dentro do seu escritório? Falei, bom, nós estamos normal, só que está todo mundo online, estamos trabalhando do mesmo jeito, né? Uma nova normalidade, tá? Agora, voltar ao escritório, talvez junho, talvez julho, algumas equipes, porque mesmo a volta vai ter que voltar com máscara, com acrílico entre as pessoas, com distanciamento. Muitas pessoas dentro do grupo de risco não vou falar volte em junho, não, continua na tua casa, está trabalhando, continua aí, vai continuar trabalhando desta forma. Inclusive, a pesquisa mostrou que algumas empresas falaram que nem voltam. Teve empresa que respondeu assim, vocês vão voltar ao escritório? Não, nós vamos continuar remoto, e vamos ficar remoto, se tudo der certo, a gente devolve até o escritório e fica remoto pro resto da vida. Curioso, mas pode acontecer com algumas empresas. Bom, vamos lá. Segundo ponto aí são os negócios, né? Então, vocês viram que a preocupação com pessoas, vidas, famílias, ela é muito nobre e precisa ter um protocolo, precisa ter... se você tinha plano de continuidade e ele não continha isso, ponto de atenção, tá? Quem é profissional de continuidade e não... Teve um colega aí que ele falou, olha, eu trabalho em continuidade há um tempão, mas eu não mexia muito com isso, eu ficava mais focado... A minha empresa exige que eu fique focado só nos planos de contingência dos negócios e na parte de TI. Então, a gente precisa botar na sala de aula seus chefes, seus gestores, vice-presidente de risco, né? Tem o cargo, mas o cara está fazendo risco do quê, então? E aí a gente precisa realmente rever. Eu preciso ter desde um plano de abandono predial adequado, que é o mínimo que uma empresa tem que ter hoje, é um plano de abandono, plano de evacuação predial básico, que é o primeiro planinho de emergência que toda empresa deveria ter, até ter toda uma resposta à crise dessa maneira. Jefferson, tem uma pergunta do Éder. Existe um melhor momento para ser acionada a contingência? Existe um melhor momento para ser acionada a contingência? Pergunta do Éder. Sim, quando precisa e quando você não está vivendo um incidente. A gente vai ter um slidezinho agora que eu vou falar um pouco sobre isso. A gente precisa diferenciar incidente de crise, tá? Então, a gente precisa tomar um cuidado porque muitas vezes eu vejo profissionais de continuidade, e é normal, até para manter o emprego, muita empresa exige que o cara fique focado fazendo o plano de resposta a incidente. E daqui a pouco ele está se metendo em plano de resposta a incidente de TI e nem está conversando com o TI direito, né? Então, a gente precisa saber, sim, quando está tendo um incidente que está parando uma tecnologia crítica, porque ela suporta processos críticos que impactam mais no negócio. Eu, de continuidade, preciso perceber, saber que isso está acontecendo, e isso eu faço ajustando pelo fluxo de comunicação, fluxo de alerta, a capacidade de detecção e resposta.
mas eu não sou o dono da gestão de incidente da TI, e nem de incidentes de segurança, e nem de incidentes de segurança empresarial, tá? Eu preciso criar uma condição do incidente ser percebido, e o que diferencia incidente de crise é tempo e severidade. Então, nem todo evento é um incidente, nem todo incidente é uma crise, e nem toda crise é um desastre. O slide que está na tela, tá? A gente vai falar disso agora. Diga aí, mais perguntas? Jefferson, Roberto Montanha, ele deseja saber se deve ter uma cláusula de um incidente de crise em um contrato? Montanha, grande Montanha. Beijo aí, Montanha. Faz tempo que eu não te vejo, agora a gente vai demorar um pouco mais para se ver, mas só de remoto aí. Tem que ter uma cláusula em contrato? Sim. Aliás, quando eu tenho processos críticos que dependem de fornecedores que estão na minha cadeia de valor, eu preciso criar uma regra, um protocolo de análise um pouco mais rígida para contratá-los. Preciso exigir que eles aceitem minhas políticas, normas, principalmente se tiver de continuidade que ele aceite, e colocar cláusulas. Eu já falo muito isso em algumas palestras, até em aula, eu falo, coloca uma cláusula lá, que a empresa, né, o contratante, a qualquer tempo, em acordos prévios, vai fazer auditorias, análises ou exigência de exercício e teste de continuidade com equipe própria ou terceirizada em seu nome, para garantir que a resiliência está sendo cumprida. E nos últimos 5 anos, Montanha, muitas empresas têm cada vez mais colocado isso em contrato na parte de governança de riscos dos fornecedores. E nós, por exemplo, muitas vezes somos terceirizados, a gente veste a camisa de algum cliente nosso e vai lá acompanhar exercício, teste, vai planejar isso, vai auditar isso junto a fornecedores considerados fornecedores críticos, tá? Porque as empresas têm tido cada vez mais o medo de um risco indireto contratado junto com esse fornecedor. Há 10 anos atrás, a Motorola exigiu de fornecedores críticos delas que eles tivessem planos de gestão de crise, tivesse plano de continuidade, plano de gestão de crise e tivesse o cenário pandêmico dentro desses planos de crise. Eu lembro de ter feito um plano para uma empresa aqui em Jaguariúna, que inclusive fornece pessoas dentro da fábrica da Motorola e também fornece embalagens para os produtos. Eles tinham que ter plano de continuidade, plano de gestão de crise para determinados cenários de crise que pudessem, obviamente, crise dessa empresa que afetasse a Motorola, e principalmente que envolvesse pessoas, porque ela fornecia pessoas, e eram auditadas pela Motorola, poderia perder o contrato de fornecimento. Isso há 10 anos atrás, tá? Então, você vê como os caras já tinham uma maturidade boa para cobrar, exigir, botar em contrato e criar indicadores, criar medição, podendo correr o risco de perder o contrato. Bom, o segundo tópico aí é negócios, né? Então, identificar o tempo para que essas partes de negócio possam parar, quais os riscos que podem parar o negócio, quais os impactos financeiros, operacionais, legais e de imagem que podem ser ocasionados por interrupção de partes do meu negócio e, se possível, fazer uma análise de impacto do negócio, a BIA, Business Impact Analysis. E a BIA não é para fazer agora, dentro da crise, mas quem nunca fez, é uma boa hora já de fazer, tá? Já faz agora, se possível. Tem gente, Jefferson, fazendo BIA agora? Tem cliente nosso fazendo BIA, a gente está entrevistando remoto, fazendo as entrevistas, preenchendo, atualizando o BIA, fazendo o BIA dos caras, fazendo análise de risco e, por incrível que pareça, está rendendo mais, porque as pessoas estão muito mais disciplinadas com as agendas. Quando você vai entrevistar o cara da empresa, ele tem outra reunião, dá uma fugida, escapa, né? Mas está sendo mais produtível, por incrível que pareça. E tem muita gente que já tinha. Então, olha o slide aí, pessoal. Você tem que entender o negócio, a cadeia de valor, quais são os processos primários, secundários. Preciso saber onde mora o perigo, identificar quais são os processos mais impactantes do negócio. Para isso, a gente precisa definir o apetite. Se eu olhar 300 processos que a minha empresa tem, de vendas, logística, todos eles lá, alguns processos são muito automatizados, muita tecnologia, praticamente não tem ser humano naquele processo, é tecnologia pura, mas ele existe, ele está lá, uma captura de transação de uma processadora de cartão de crédito, uma coleta de pedido online para um e-commerce, está lá esses processos, eu preciso enxergar eles, preciso fazer um mapa desses caras, e aí eu vou ver, pô, esse cara pode parar? Não, nunca. Ah, não, esse pode 1 hora. Ah, não, esse pode ficar 2 dias parado que ele não causa nenhum estrago para o negócio. Tem processo que pode ficar 15 dias parado, tem processo que não pode parar nunca.
para esse cara que não pode parar nunca, a gente precisa ver qual o estrago que ele faz. Ele parou e já quebra o negócio, ele parou e já gera perda financeira, ele parou e a gente já deixa de cumprir uma lei, um regulamento setorial e posso sofrer uma sanção, uma multa, uma interdição imediata. Ele parou, eu já tenho a minha imagem comprometida com todos os meus clientes imediatamente e começo a descer a lenha lá no Twitter e tal. Então, qual é o meu negócio? O que acontece nesses 300 processos? Para isso, entrevista, formulários, questionários, aí depende de qual método você vai usar, o ideal seria entrevista, mas remoto é capaz de fazer tudo isso por SurveyMonkey ou coisas do tipo, e vai fazer um ranking, vai falar qual é o mais impactante para o negócio, qual o menos impactante, e vai passar uma régua. Vou tratar tudo? Não. Vou focar no que é... Qual é o seu apetite? É tratar o alto e o muito alto. Ok. Então, meu apetite é lidar só com o que deu alto e muito alto impacto. Então, vou passar uma régua dos 300, são esses 30. Esses 30 aqui, agora eu vou ter que pegar e fazer plano para eles, estratégia para eles, vamos ver que tecnologia que está embutida aí, que tipo de fornecedor está aqui no meio, nós vamos pegar esse bloco aqui, esse cara aqui, nós vamos fazer com certeza todo o plano de continuidade, pensar em tudo isso, implementar essas estratégias, seja tecnológicas para pessoas ou até mesmo para fornecedoras. Pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 5 anos, tá? Mas você tem que criar essa capacidade de resiliência. E os outros? Os outros estão dentro do que eu aceito, né? De impacto. Tem menos risco, eu aceito os impactos deles. Então, não é que eles não sejam impactantes, eles são, mas eu vou proteger onde eu morro mais depressa, né? Eu vou proteger a cabeça, o peito, vou pôr um colete, o capacete, vou proteger aonde a empresa morre mais depressa. E os outros, a gente deixa para uma segunda fase, vai em paralelo ou vai depois, e vão entrar aí para ter talvez seus planos, ou talvez não faça nada, não faz plano, não faz nada, só monitora para ver se não mudou o status dele, para ver se não mudou o tipo de impacto dele. Pode mudar? Sim, pode ser um processo que não deu alto e muito alto impacto, ele não entrou nesse bloco, mas mudou uma regra de mercado, mudou uma regra do Banco Central, mudou uma regra mercadológica, entrou uma nova linha de produto e serviço. Então, essa mudança no negócio, vou ter que fazer uma atualização desse BIA. E aí, nessa nova análise, por causa dessa mudança externa, né, de mercado ou de uma regra setorial, agora ele tornou-se alto impacto. Então, quando atualiza um BIA? Uma vez por ano, conforme as normas internacionais, ou quando houver uma mudança significativa no negócio. Tem uma mudança significativa no negócio, faz uma atualização para ver se aqueles processos que não estavam dentro desse range tornaram-se agora críticos. A gente chama de processo crítico aquilo que está dentro deste apetite que eu preciso, que eu quero tratar. Então, é crítico esses caras e todas as pessoas, todas as tecnologias que estão ali envolvidas com eles, tornam-se críticas também, tá bom? Então, todos esses caras tornam-se aí chamados de críticos. E a gente vai... Deixa eu ver aqui, o negócio estava dando um pau meio doido aqui. Já voltou. Estão perguntando um pouquinho, vocês devem estar com sono, fome, sei lá. E vamos lá, aqui é um exemplo de BIA, de telinhas de BIA. Aí é um gráfico bonitinho, que a gente não vai ter tempo de explicar agora, mas quem quiser depois explica. Na verdade, ele mostra o quê? O tempo, né? Uma coisa muito importante que é o Recover Time Objective, que eu tenho que identificar, se possível, para cada unidade de negócio, ou cada linha de negócio, ou para processos de negócio, que é uma maneira mais acadêmica que a gente força os alunos a pensar em cada processo de negócio, para que eles aprendam, para que eles exercitem, façam isso muitas vezes, para nunca esquecer na vida de pegar uma linha de produto e serviço, ou um processo, e falar, cadê o Recover Time Objective disso? Ou seja, quanto tempo esse processo pode ficar parado sem causar impacto para o negócio? A minha logística pode parar e ela fica até 2 dias sem causar impacto para o negócio, mas 48 horas depois, 2 dias depois, ela começa a dar impacto operacional, financeiro, de imagem, e aí eu preciso ter um plano para entrar, se possível, antes desse recover time. Eu preciso que um plano exista para que olha, tem um incidentezinho acontecendo, ok, mas isso evoluiu, vai passar do meu RTO. Então, até o RTO, incidente. Do RTO para frente, temos um estado de crise, onde eu preciso do plano acionado, preciso que ele já entre para minimizar as perdas. O que a gente vê nesse slide é que do RTO para frente, eu vou ter perda, vou ter impactos, com certeza. Mas se o RTO é 0? Se
Se é 0, começa a impactar em 0. Então, você não tem esse espaço de gestão de incidente. Se não tem tempo para gerir incidente, parou, já entra a resposta de continuidade, já entra o plano, já entra a estratégia que foi pensada para isso. Não tem tempo de acionar. Eu levo 2 horas para pedir autorizações para acionar o plano. Tá, mas os processos que você está protegendo tem 0 de RTO. Então, não tem esse tempo de acionamento. Já tem um acordo prévio, já aciona um site alternativo automático, já começa a trabalhar em estado de continuidade. Não existe tempo para tomar decisões quando eu tenho um bloco de processos com RTO é 0. E quando eu tenho tempo, obviamente, eu vou ajustar os ponteiros de incidente, tem muito a ver com o que o Montanha falou. Então, eu tenho vários processos que têm até 4 horas de RTO, então eu tenho ali um tempo dentro dessas 4 para gerir incidentes com pessoas, com tecnologias, com tudo que suporta esse cara. Mas no momento eu preciso... Opa, quando que para de ser incidente? Vou dar um exemplo prático disso, né? Se o cara tem lá 8 horas de RTO e ele é altamente dependente de uma tecnologia como um SAP, e eu levo 1 hora para acionar o site alternativo do SAP, e o SAP está suportando esse bloco de processos que depende dele, que tem 8 horas. Eu tenho aqui o RP. Então, quanto tempo eu tenho para gerir incidente do SAP? Você tem 7, porque se é 8 de RTO e leva 1 hora para acionar ele, então você tem até 7 para gerir incidente de SAP. Quando chegar na 7ª hora, amigo, resolveu? Resolveu. Não resolveu? Aciona o plano de recuperação de desastre do SAP e aciona esse ambiente alternativo que vai levar 1 hora e você vai atingir ali o limite de RTO, ok? Então, não dá para explicar tudo agora, mas dá para a gente ter uma noção disso. Olá, mais perguntas? A Vanessa pediu para você esclarecer um pouco a diferença entre RTO e RPO. Mas aproveita já para dar um tchau para o pessoal da sua live, que já está dando 1 hora, vai cair. A live vai cair. Entrar no link do webinar. A live tem 1 hora, porque o Instagram limita 1 hora. Então, vocês podem ir para o link do webinar, que provavelmente o Instagram vai derrubar vocês daqui a pouquinho, tá? Tem um linkzinho do webinar que o pessoal pode passar aí para vocês, ok? RTO e RPO. RTO é o Recover Time Objective, que ele é o limite de tempo, né? O limite para a gente acionar aí a nossa estratégia de continuidade, tá? Já passaram o link para vocês aí do Instagram. O Recover Time, se a gente pensar em cada processo, por exemplo, vendas, parou. Eu tenho quanto tempo de Recover Time? Olha, sei lá, pode ficar parado 3 horas. Tá? Até 3 horas, a gente está tendo incidentes que podem afetar vendas. Na 3ª hora, eu preciso, é o meu limite, é o meu Recover Time, e no meu Recover Time eu preciso já ter aí um planejamento para acionar a continuidade desse processo de vendas. Então, ele é um limite de tempo para recuperação, na verdade, para a gente acionar o processo de recuperação, de contingência para esse processo, tá? Sempre orientado a processo. RTOs existem para o negócio, né? TI, ele interpreta o RTO do negócio que ele suporta, tecnologias suportam os processos de negócio, assim como pessoas fazem parte dos processos, tá? A informação também faz parte do processo, ela está existindo ali, o processo não é factível. Então, o Recover Time, ele é identificado para que a gente tenha um limite, né, de tempo que a gente pode ficar parado para aquele tipo de linha de negócio, de produto e serviço, e a partir dali acionar todas as estratégias, acionar o plano, acionar o que eu tenho para realmente não parar isso e minimizar as perdas. O Recover Point, ele é conhecido como o último backup, né? Quanto que eu posso perder nesse mesmo processo? Eu posso perder o que de informação? Está muito associado às informações digitais, ao backup, a todas aquelas informações que eu coleto ao longo do dia a dia do processo. Então, o Recover Point Objective, ele é o limite de perda de dados de um determinado linha de produto, serviço, de processo, ok? Assim, eu posso perder 24 horas de dados, eu consigo, se eu parar esse processo, né, daqui a 3 horas, colocar ele num local alternativo, numa forma alternativa de operar, eu der o backup de ontem à noite, que tem lá o dia anterior, ele consegue refazer o dia de hoje? Não consegue refazer. Ele não pode perder 1 minuto de dados,
porque senão ele não consegue refazer as transações dos últimos dias. Por isso que ele é muito associado ao último backup, muitos chamam de last backup. Então, quanto que eu posso perder de dados, de informações, sem, né, perder a condição de operar em contingência, continuidade daqui para frente. Então, posso perder 1 minuto, posso perder 1 hora, posso perder 30 dias, é um processo que não é tão dinâmico, então eu posso pegar a informação do mês passado e consigo operar ele agora numa boa. Tá? Então, tem processo que não pode perder nada. Tem processo que não pode perder nada e não pode parar nunca? RPO 0 e RTO 0? Sim, tem. Esses caras vão fazer você gastar muito mais dinheiro, porque você vai ter que fazer espelhamento de base, você vai ter que fazer... sei lá, backups automáticos a cada minuto, enfim, você vai ter que gastar um pouco mais, porque ele não pode perder nada, e se ele não pode parar nunca, ele também provavelmente vai ter 2 sites em hot site, quente, então quando um parar, o outro vai ter que entrar. Então, quando a gente achar esses grupos, esses blocos de processos que não podem parar nunca e não podem perder nada, esses caras com certeza vão fazer vocês gastarem um pouco mais de tutano, vão fazer as equipes trabalharem mais e vão fazer as equipes investirem mais dinheiro. Talvez você demore mais tempo para implementar as estratégias de continuidade desses processos, tá? Desses grupos de processos, tá bom? Estou mexendo no meu fundo aqui, que ele estava estranho. Então, isso daí vale um detalhezinho aí para a gente falar de RTO e RPO, mas se eu fiz um bom BIA, o BIA já dá essa resposta, tá? O BIA mostra o recover time de cada processo, de grupos, a gente começa a ter esse emblocamento, né? Começa a ter esses blocos de processos. Você não faz uma estratégia para cada processo, você cria estratégias para grupos, blocos de processos que tenham o mesmo RTO, enfim, que usem as mesmas tecnologias. Mas você cria, se o processo é crítico, ele vai ter que ter um plano de continuidade operacional, e se as tecnologias dele são críticas, você vai ter que criar planos para as tecnologias deles. Esses são exemplos que estão na tela de resultados de BIA, onde a gente vê nome de processos e os RTOs desses caras, a gente vê o RPO. Então, pega um processo nesse slide aí, ó, centro de operação XPTO, está descaracterizado, óbvio, é de algum BIA, mas a gente descaracterizou. Processo de negócio é o a sede, onde ele fica, o recover time dele é 24 horas. Então, o que está falando aqui? Que esse processo pode ficar até 24 horas parado. De 24 horas para frente, ele precisa voltar, nem que seja em contingência, com uma capacidade, uma performance menor, mas ele precisa voltar, tá? Ele precisa continuar operando, mesmo que numa capacidade mínima, mas precisa voltar. E ele pode perder aqui 1h30, está menos 1h30. Então, ele pode perder até 1h30 de dados e informação, mas não pode perder mais do que isso. E tem lá o máximo tolerável período of disruption, MTPD. Ele pode ficar operando em contingência até 120 horas, ou seja, do RTO de 24 para frente, ele pode ficar até 120 horas operando em estado de contingência, de continuidade do processo. Então, por quê? Máximo tolerável período of disruption, né? Most tolerable period of disruption. Porque, mesmo em contingência, existem coisas que a gente tem que abrir mão, um plano existente, às vezes a gente não está com a mesma performance, está com menos pessoas, está trabalhando de uma maneira mais lenta, então isso tem que acontecer o quê? Existe um limite, né? Ele vai poder operar 10 dias, depois disso ele não pode mais operar, tem que voltar ao normal, tá? Então ele precisa voltar a 100% da capacidade dele, tá? Isso dá um trabalhinho, porque ele precisa voltar à normalidade. São exemplos, um dos mapas que um BIA consegue gerar nessa questão de negócio. Quem impacta em que momento e qual a perda financeira ao longo ali de um timeline. Então, isso faz muita diferença para um board executivo, para a tomada de decisão de qual estratégia ele vai investir. Se eu perco 15 milhões por hora, se eu perco 20 milhões por hora quando
após, né, a partir de um RTO, de um determinado grupo de processos, e eu tenho que investir 1, 2 milhões para criar a estratégia, implementar uma estratégia para que isso não ocorra, para que essa perda não chegue a esse montante, acaba ficando barato o valor de investimento frente à provável perda, tá? E por último, a gente tem aí, vimos para a pandemia, né? Pessoas, negócios na sequência e depois vem ou em paralelo ao negócio, né? Porque se o negócio é muito dependente de tecnologia, esse segundo passo, que é negócio, o terceiro passo e o segundo vão estar muito junto, porque a tecnologia suporta ali a maior parte do negócio. Então, você vai ver pessoas primeiro, e depois, quando a gente for falar de negócio, você já vai ver entrando muito a tecnologia no circuito, porque ele é muito dependente de tecnologia. Quando é um negócio menos dependente de tecnologia, você percebe que essa tecnologia vai ser tratada depois, tá? Mas para setor financeiro e outros que têm aí muita dependência tecnológica, o segundo e o terceiro vão ficar muito próximos. Tem uma diferença, né? O BIA é para o negócio, na parte de TI a gente vai ter outros tipos de diagnóstico, um vai ajudar o outro, mas são passos distintos, até paralelos, mas distintos, tá? Então, para tecnologias, eu preciso ver, crucial, né, eu ter mapeado o segmento, tem tecnologias diversas e de diferentes dependências, ou seja, eu sou muito dependente de determinadas tecnologias. Nós estamos numa era do SaaS, então você tem marketing, por exemplo, tem 300 softwares SaaS, que você fala, como é que eu vou exigir num contrato? Pergunta do Montanha. Como é que eu vou exigir num contrato o cara que é fornecedor do CRM, que é contratado online, né? O cara vai lá, modelo SaaS, Software as a Service, o marketing vai lá, escolhe, começa um trial de 15 dias, gostou, o cara começa a usar e daqui a pouco 80% do meu marketing está rodando num SaaS. Eu não assinei um contrato online com cartão de crédito corporativo e aquilo vira o coração do marketing. Eu não tive como mudar o contrato, eu não tive como exigir alguma coisa, eu nem falo com esse fornecedor, é o marketing que fala, nem o TI faz análise. Como é que eu ponho isso no contrato? É uma boa pergunta. Se você fez o BIA, viu que isso acontece, você vai ter que pensar numa maneira. Eu já vi muita gente que contratou SaaS no modelo clássico do SaaS, aquele modelo que mais vende, o Big Mac dos caras, a vaca leiteira. Então, eu contrato aquele modelo lá, e as pessoas passam anos operando sobre software SaaS e não perguntam para o fornecedor, nem no chat lá, não perguntam assim, você tem alguma oferta diferente para Business Continuity? Ou seja, você tem algum valor, alguma taxa a mais que eu pague para você colocar minhas bases em 2 data centers de vocês? Vocês têm algum plano com continuidade? Tem algum plano premium com BCP? Ou seja, às vezes as empresas nem fizeram, ou não viram isso no BIA, o que é uma falha grande de fazer BIA, ou não param e falam, vamos perguntar, pô, cadê todos os softwares SaaS que você usa? Deixa eu ver se tem aqui a modalidade com Business Continuity. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem isso, tá? Tem essa oferta. Eu fiz um trabalho para uma empresa aérea que a gente foi fazer auditoria na Espanha, num grande player de TI, e eles falaram, não tem saída, o contrato é padrão, não tem. Aí a gente perguntou para o fabricante, né, perguntou para a empresa, e eles falaram assim, tem sim, é só pedir, aqui não fica lá no site, no padrão, não fica lá nos clássicos, porque o que a gente vende mais fica lá no site, dá para você fazer online, mas se você quer Business Continuity, a gente tem como te oferecer isso, tem um estudo, a gente faz uma proposta à parte, e aí você é colocado em 2 data centers, e a gente vê o que precisa de hot site, o que não precisa ser hot site, e aí cobra um valor diferenciado. Ou seja, o fornecedor tinha a oferta que não fica lá no site. Como a relação humana nesse negócio de SaaS é menor, né, você contrata tudo online, você fala com chatbot, e você não tem aquele gerente de conta para te atender, para ficar discutindo essas coisas com você, às vezes o pessoal passa batido isso, né? Então, tem muita empresa que fala, o meu marketing não é crítico. Quem é crítico é vendas.
Não é melhor repensar essa frase, não? Sim. Ah, não, mas o meu vendas que deu crítico no BIA. O meu marketing não é crítico, não. Os processos lá podem parar. Tem certeza disso? Tem certeza que o marketing digital não é tão forte? Hoje é muito difícil, gente, com muita inteligência orgânica de negócio, com muito marketing digital, com várias ferramentas de... Cara, tem N, eu não vou nem falar nomes que eu vou ser injusto, de inbound marketing, de CRM, de pipeline online, de gerenciar anúncios no Google, em várias outras redes sociais. É impossível hoje, na maioria das empresas médias e grandes, o cara fazer a venda sem toda essa tecnologia, todos esses processos das áreas de marketing e de inteligência de negócio. Então, se está aparecendo no seu BIA só vendas e o marketing não está aparecendo ali, você precisa ver, entender um pouco melhor esse tipo de coisa, tá? Porque é muito pouco provável que só vendas seja crítico. Se você tiver um nível de automação de inteligência, marketing orgânico e tal, é muito difícil aparecer só um deles, tá? E aí vai parar a seu marketing, o seu vendas não tem o que fazer. Não cai mais lead, não cai mais filtro, oportunidade, você não tem mais nada. O cara deixa de vender, tá bom? Então, na parte de tecnologia, eu sei que muitos aí são de tecnologia, a gente vai ter que fazer análises. Primeiro, o processo é crítico, com BIA ou sem BIA. Ah, não fiz BIA, agora no meio da crise, a gente fez uma lista lá do que é crítico. Ok, então, você fez uma lista do que é crítico? Tá, então, que tipo de tecnologia está lá naquele processo? O que aquele processo, seja logística, vendas, compras, etc., que tipo de tecnologia ele precisa para ele funcionar? O que ele precisa para operar? E essa tecnologia está na sua mão? Ela depende da sua equipe? Ou ela depende de um terceiro? Ah, depende de um terceiro. Bom, então eu preciso garantir que esse terceiro não entre em colapso no meio dessa crise, ou demita todo mundo, ou quebre, porque senão eu posso perder totalmente suporte e essa tecnologia pode, sei lá, me causar uma crise dentro da crise. Se for minha, eu vou entrevistar os gestores de tecnologia, vou entender qual é esse ecossistema, onde roda, se roda na nuvem, se não roda, vou fazer uma análise, né, o que vocês estão vendo na tela, faço uma análise do processo com o RTO dele, até uso o RPO, mas aqui o foco é no RTO, e vou ver quais são as tecnologias que suportam esse processo, e essa análise chama-se análise de sustentabilidade de ativos, essa que eu estou mostrando aí rapidinho. O que se faz aqui é ver essa tecnologia XPTO, ela tem um tempo de recuperação dela de 34 horas, ou seja, se ela parar totalmente, se cair uma bigorna nela, leva 34 horas para remontar toda essa tecnologia. Eu tenho um RTO de 8, então, de 8 horas para frente eu tenho impacto. Então, de 8 para 34, quantas horas eu tenho de impacto? Se esse processo aqui, o faturamento, é extremamente dependente dessa tecnologia XPTO, o que vai acontecer é que, se eu não fizer nada para essa tecnologia XPTO, eu não tiver um ambiente de continuidade, eu não tiver um plano, alguma coisa para ativar um site alternativo enquanto eu recupero o principal, ou recuperar isso dentro das 8 horas, o que vai acontecer é que essa tecnologia vai obrigar o processo a parar e ele vai ficar parado. E de 8 horas para 34 vai ter impacto. Vamos supor que esse processo cause um impacto de 1 milhão por hora. Cara, você está falando de 26 horas de impacto a um custo de R$1 milhão por hora. Então, será que investir na continuidade do XPTO não é mais barato do que chegar a perder lá 26 milhões? Esse tipo de análise, né, que os meus alunos gostam quando chega nessa fase, principalmente que é de TI, ele começa a mostrar que determinados ambientes tecnológicos leva-se muito tempo para recuperar eles do zero, alguns não têm continuidade, outros já têm ambientes de continuidade prontos, ligados, conectados, e aí eu só vou validar para ver se esse tempo está bom. Aqui no exemplo, o XPTO leva 34 horas, o que demonstra que ele não atende às 8 horas, o ideal é que ele recuperasse dentro das 8 horas, mas não dá, e muitos ambientes de tecnologia isso é bem comum, eles não vão conseguir voltar dentro de um dia, leva-se dias, semanas para voltar a isso, e ele tem o quê? Então, esse cara, o ambiente 1 dele, o principal dele, representa alto risco, porque se ele parar, ele vai deixar um dos clientes dele interno, que é o faturamento,
impactando de 8 horas para frente até ele voltar ao ambiente. Só que tem uma outra coluninha aqui, o TAC, que é o tempo de ativação da contingência. Ou seja, o XPTO, você tem contingência? Tenho. Ah, é um ambiente de TI que roda no Rio de Janeiro. Ele leva quanto tempo para ativar? Qual é o tempo de ativação dessa contingência que você tem para o ambiente XPTO? Ah, 1 minuto. Ele está totalmente ligado. Então, quando cair São Paulo, caiu uma bigorna aqui, pegou fogo, parou o data center, o Rio de Janeiro entra, automático, não precisa nem de ser humano. Ele já roteia, já começa a operar no Rio. Então, para o cliente, o faturamento, ele nem percebe. Ele vai falar, nem sabe se está rodando em São Paulo ou no Rio. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso, mas eu não vou ter tudo isso para todos os meus ambientes tecnológicos. Talvez eu tenha para alguns dos principais, né? E até porque é mais caro. Então, o que eu estou fazendo nessa análise é vendo se a tecnologia que suporta, né, os softwares, os serviços de CRM, ERP, etc., todo o ecossistema deles, se ele já tem quanto custoso para recuperar tudo isso, como que se faz isso, pode levar dias, pode envolver várias equipes nessa recuperação, e ele não atende ou não atende os seus clientes internos, quem depende dessa tecnologia. E também vou validar se já existe uma tecnologia implementada, se já há um ambiente de continuidade, de disaster recovery, né? O site de DR, já existe isso, se ele está bom. Nesse caso aqui do XPTO, ele está ótimo para esse processo, né? Ele está ótimo para esse processo, eu não precisaria investir mais nele. Outros caras aqui, ó, você vê o SGRP nesse slide, ele não tem ativação de contingência, ou seja, ele não tem um ambiente. E ele tem 26 horas de recuperação. Então, o que eu vou ter que fazer? Ver com o pessoal da equipe que lida com esse GRP, conversar com eles, ver assim, existe uma forma de criar uma continuidade, um ambiente de disaster recovery, uma contingência para esse GRP? Sim. Qual? Quanto tempo levaria para acionar isso? Se for alguma coisa que entra dentro de 8 horas, vai estar ótimo. Então, se esse TAC para o SGRP for de 7 horas, está ótimo. Normalmente, uma tecnologia que leva 7 horas para ativar, ela é mais barata, não é o que a gente chama de hot site, quente, aí vai ser um warm site, alguma coisa que leva um pouco de tempo ali, 8 horas para ativar, e ele, mesmo assim, estaria adequado. Para vocês entenderem rapidinho, né? Quem não é muito dessa área, olha esse slidezinho, né? Eu tenho uma tecnologia, um software de gestão empresarial, e ele suporta vários processos, tá? Processo de negócio 1, processo de negócio 2, o 3, o 4, o 5. Cada processo tem seu RTO, cada processo tem o seu recover time, tá? E cada um tem sua classificação no BIA. Você vê, tem processo que tem 10 minutos de RTO, ou seja, um RTO muito baixo, ou seja, em 10 minutos ele começa a causar impacto para o negócio, mas ele tem um impacto baixo. Jefferson, mas como é que pode? Ele começa a impactar o negócio em 10 minutos, mas ele não causa grandes estragos? É isso que você identificou no seu BIA. Que tem um cara que ele parou, daqui a 10 minutos ele começa a causar perdas, impactos operacionais, atrapalha outros processos até, só que o impacto dele é pequeno. Ele não vai fazer estrago, ou seja, ele vai impactar e você vai deixar ele impactando lá, tá? E veja que a mesma tecnologia suporta todos esses caras com diferentes RTOs e com diferentes impactos, conforme a análise de impacto. Eu vou desenhar a estratégia do sistema de RP olhando para quem? Se eu olhar só pelo tempo, o RTO de 10 minutos, eu vou gastar muito dinheiro para fazer um ambiente alternativo do RP ser praticamente hot site, entrar quente, para poder atender esse tempo de 10 minutos por um processo que causa um impacto baixo. Quer dizer, não fecha a conta. Imagina você explicando para o CFO da empresa, eu preciso de 5 milhões para fazer um ambiente alternativo do meu RP, porque tem que ser hot site, porque tem um processo que impacta em 10 minutos. Aí o cara que é o diretor financeiro fala assim, tá, e qual é o impacto que ele causa para o negócio? É uma perda de R$1.000 só. Isso é pedir para ser demitido, né? Isso é assinar a minha carta de demissão, diminuir muito a minha taxa de empregabilidade, porque o cara vai falar assim, esse cara é louco, porque ele está pedindo 5 milhões para investir numa tecnologia, para criar um ambiente hot site, quente, que não pode parar, por causa de um processo que causa um impacto pequeno.
em 10 minutos. Então, tudo é orientado ao negócio. Por isso que eu tenho que emblocar, né? Eu tenho que pegar e falar assim, bom, peraí, qual é meu apetite? Meu apetite é lidar só com o alto e muito alto? Então, eu vou pegar só quem é alto e muito alto, vou fazer um bloco com esses processos, RP, você suporta quem de alto e muito alto? Ah, suporta aqui o processo de negócio 3, suporta aqui o processo de negócio 4, suporta aqui o processo de negócio 5. Ok, já que eu vou tratar o alto e muito alto, então eu vou fazer uma estratégia para o meu RP para ele atender o menor RTO deste grupo de processos baseado justamente no apetite. Então, eu vou pegar aqui 2 horas, que vai ser o grupo de processos que está dentro do que eu vou tratar, e vou desenhar uma estratégia, vou ver se é possível com as equipes do RP, possível criar um ambiente alternativo para o RP que entre em até 2 horas. Tá? Então, precisa ser um hot, quente, quente? Não, mas precisa ser algum... ou seja, há limitações técnicas? Então a primeira coisa que eu preciso saber, é possível criar alguma coisa que entra dentro de 2 horas? Então, vamos ter que ver com as equipes responsáveis, fornecedores, parceiros, para ver quanto custa essa brincadeira. E, óbvio, se esses caras estão dando alto e muito alto aqui, provavelmente eles causam impactos que são muito significativos e que justificam o investimento. Provavelmente eles causem perdas muito maiores, que justifiquem esse investimento lá de 3 milhões, de 1 milhão, e é por isso que o cara vai te dar essa verba. Ou seja, a cabeça você vai ter que emblocar, né, criar blocos alinhados pelos RTOs e vai ter que, já estão me pedindo tempo aqui, você vai ter que criar esse tipo de slide para justificar o investimento. Né? Você vai ter que falar, olha, o tempo de autonomia daquele grupo de processos é de 12 horas de RTO. E a partir dali eu tenho tanto de impacto. Então eu começo a mostrar para o cara de negócios uma linguagem que ele entende. Eu falo, ó, estou querendo 5 milhões para criar uma estratégia de continuidade para determinadas tecnologias que custa 5 milhões, né, que eu estou te pedindo, para proteger frente a uma provável perda de 15, 20 milhões, que é esse bloco de processos. Então, é uma língua de negócios, de dinheiro, né, e não uma linha tecnológica. Eu não estou falando aqui apesar de eu citar o nome RP, eu não estou falando aqui que ABC, Linux, é isso, aquilo, bababá. Nós estamos falando de grana. Me dá 5 para poder investir num ambiente tecnológico que vai proteger prováveis perdas de 15, 20 milhões, tá? É óbvio que eu estou falando muito rapidinho, mas é aí que nós vamos entender se eu vou fazer estratégias regionais, globais, locais, se eu vou fazer estratégia em segmento, se eu vou até mesmo ter uma estratégia com meus concorrentes. Aqui que eu começo a ver, isso aqui é um exemplo de um banco aqui no Brasil, que ele tem 10% do ambiente de TI dele hot site, quente, ligado em 2 data center dele e um data center terceirizado. Caiu um, o outro já está ligado. Só para 10% da tecnologia dele, ele precisa de hot site, quente. Para outros 40% da tecnologia, eles já suportam RTOs que são maiores, não são RTOs 0, são RTOs de 8 horas, de 24 horas. Então, para outros 40%, são estratégias que ativam tecnologias, ambientes, em até 24 horas. E, veja, para 50% da tecnologia dele, ele precisa estar dentro de um data center terceirizado, uma parte hot, uma parte warm. Para outras coisas na tecnologia dele, ele não precisou fazer nada. Isso chama-se racionalização de investimento. Isso chama-se por que você, profissional de continuidade, existe e por que você justifica a sua vida. Por que você é necessário? Porque você é uma análise muito rica, que vai evitar investimento desnecessário, investimento por emoção, investimento porque eu acho legal falar hot site, então eu vou meter 100% do meu TI em hot site, que é uma loucura, né? Veja que nesse exemplo tem 100 posições de trabalho totalmente preparadas e ligadas numa outra parte, que é feita para seres humanos, num data center terceirizado, tem 100 posições de trabalho preparadas. Então, quer dizer, um bom BIA, uma boa análise tecnológica, permitiu que você saiba que precisa de 100 posições de trabalho num outro lugar, totalmente ligadas, operando, só preciso levar as pessoas até lá,
e preciso de 50% do meu TI, parte em hot, parte em warm. Então, se o cara fosse replicar todo o TI dele, replicar todas as posições dele, isso daí ficaria inviável. E não faz sentido fazer a gestão de continuidade. Um trabalho bem feito, ele vai levar a empresa para ela proteger somente o que é necessário e dar condições às pessoas também que são críticas estarem disponíveis daqui para frente. Bom, nós já estamos no finalzinho. Se tiverem mais alguma pergunta, existem necessidades de ajustes com a TI? Sim, a gente precisa melhorar a capacidade de detecção e resposta a incidentes, para que a gente perceba quando está parando um ambiente crítico de tecnologia que suporta partes críticas do negócio. Tenho que saber até onde a minha equipe de TI vai gerenciando incidente e quando ela para de gerenciar incidente, usa os planos de recuperação de desastres. Isso é feito por cada ambiente tecnológico. Então, o CRM vai ter 3 horas de gestão de incidente, a partir da 3ª hora precisa ser plano de continuidade ativado. O RP vai ter só 2 horas, e a partir dali vai ser plano ativado. Uma outra tecnologia é 0. Parou, não tem gestão de incidente, ela já vai direto para o acionamento do plano de continuidade dela, tá? Então, isso é feito alinhando bem o negócio a TI e fazendo um bom estudo de tudo isso daí. Então, vai ter que ajustar capacidade de detecção e resposta na TI, por exemplo. Tem alguns exemplos aí de data centers móveis, né, o que a gente chama de Performance Optimized Data Center. Aí tem um exemplo da HP. Esses vagões que vocês estão vendo aí, esses caminhões, na verdade, são data centers, são blocos de servidores que podem ser usados, né? Quem é chique aí, tem muito cara chique aqui, que tem verba justificada para investir nesse tipo de coisa, e é uma das opções. Então, para que eu chegue na opção do que contratar e o que fazer, eu preciso fazer um bom trabalho prévio de diagnóstico de risco, de BIA e de análise da tecnologia para poder recomendar as melhores estratégias, tá? Empresas, às vezes, com 1.000 pessoas numa sede aqui em São Paulo, depois de fazer um bom trabalho de BIA, depois da gente tiver essas capacidades de resposta à emergência, etc., você vê que 80 pessoas precisam estar juntas, trabalhando juntas no mesmo local nas primeiras 4 horas. As outras pessoas podem entrar depois, podem ter outros momentos de entrada dentro de um acionamento em virtude de uma crise, algo do tipo, tá bom? Então, a gente vê aí a necessidade disso tudo. Vou tirar aqui esse fundo maluco, que ele fica dando uns prequeleque aqui. Tem um quadro ali de uma aluna minha que pintou e me deu uns anos atrás, então ele fica ali na parede para a gente lembrar que se ela venceu a leucemia e se fez 2 pós-graduações e pintou um quadro para motivar a gente a ensinar vocês e motivar vocês a serem cada vez melhores. A nossa amiga, que não está conectada aqui, mas foi uma grande aluna, grande colega, trabalhou com a gente também no Tempinho na Darius, e ainda pintou um quadro bonitão ali, me deu. Bom, o PCN Completo é um programa, né, análise de impactos, mais análise de TI, análise de riscos. Normalmente você não faz o plano orientado para ameaças, mas sim para cenários de crise. Isso que está na tela é uma matriz de crise, né, ela mostra níveis, né, uma crise nível... Isso não é para incidente, tá? Quem é de incidente, é de incidente. Não, você tem lá algumas matrizes de severidade de incidente, esse tipo de coisa, mas o incidente também você tem nível, né? Incidente nível 1, 2, 3, 4, você faz algo similar, mas para a gestão de incidente, que são outros processos. Aqui a gente está falando de crise. Então, se eu criar uma matriz de crise, eu vejo que uma crise nível 1, pode ser aqui é uma empresa aérea, tá? Uma crise em aeroportos, por mais de um certo período, ela deve ter uma certa liderança. Quem é o líder de crise? O diretor. Quem é o porta-voz? É o PV aí. É o mesmo cara. Qual é a consequência resumida disso? É atraso, reclamação, distúrbio civil. E aí, qual é a resposta que a empresa vai dar a esta crise? O plano de gestão de crise 1. Quer dizer, para o nível de crise 1, tem um plano de gestão de crise 1. Por que não tem um plano de gestão de crise escrito crise em aeroporto? Sei lá, mas para evitar que vaze essa informação, para ficar mais fácil
você usar números e cores evita menos pânico, né? Uma coisa é eu avisar minhas equipes e falar, gente, estamos numa situação 1. Outra coisa é eu pegar o megafone e falar, gente, estamos com uma crise em aeroporto, pegou fogo, assim, assado. Então, você diminui ali o eco, né? E os paparazzis de plantão para fazer barulho. Então, crise nível 1, PGC, Plano de Gestão de Crise nível 1, que vai dizer tudo o que tem que ser feito dentro desta crise. Tem emergência nessa crise? Tem a fase vermelha? Tem a fase amarela? Tem a fase verde? Isso daqui é a estrutura de vermelho, amarelo e verde, e aí a gente vai ver lá se eu tenho, aliás, essas 3 fases e o que vai fazer em cada fase dentro desta crise. Tem o PECOM, que é o plano de comunicação para esta crise, sim, um plano específico para essa crise. Cada crise tem seu plano de comunicação específico. O que eu falo para o meu funcionário, quem é o porta-voz, quem que vai falar em nome da empresa, o que eu falo para os fornecedores, para os acionistas. Então, para essa crise nível 1, a severidade é menor, eu vou ter um plano de comunicação adequado a ela e vou ter um plano de gestão de crise, ações emergenciais, ações amarelas, ações verdes, para lidar com esta crise da melhor maneira. Se eu pegar uma crise nível 5 aqui, ó, veja como é muito mais severa. Queda de aeronave com vítimas fatais. Opa, é uma crise, né? Bem nível 5, é um desastre, ok? Então, quem é o líder da crise? É o diretor técnico. Então, já muda. A liderança de crise, ela é situacional. Não coloque 10 pessoas sendo líder de uma crise. É assim, uma pessoa é líder de crise, as outras dão apoio. Ponto. Tem o comitê de crise, mas um cara é o líder desse comitê e, dependendo da crise, ele é o líder da crise ou pode ser um outro que é o líder da crise. Tem que ter alguém que é o voto de Minerva, é o cara que bate o martelo, o cara que vai tomar decisões até além do que está no plano. No plano não prevemos isso. Eu entrevistei o Kleber, que é diretor de operações da GV, que é um cliente nosso, que usou o plano de crise na crise dos transportes e também está usando agora. E o Kleber falou isso na entrevista dele. Ele falou, cara, a crise é muito dinâmica. Tem coisa que a gente colocou no plano que não atende, a gente não previu. Vai acontecendo algumas coisas dentro da crise que nem o plano, o que está planejado no vermelho, no amarelo e no verde, me ajuda. Então, existem decisões dentro da crise, além do que está no plano. E por isso que todo cenário de crise tem que ter um líder de crise e um porta-voz adequado para aquele tipo de crise. E o porta-voz tem que ser preparado para falar, saber quando falar dos planos. É importante saber que momento que vai ter uma coletiva de imprensa, quando vai falar, quando vai colocar uma comunicação na rede social, qual é o tom dessa comunicação. Então, os profissionais de continuidade vão orquestrar isso, mas recorra a profissionais de comunicação. Já entrevistei aqui a Patrícia Teixeira, vamos entrevistar o Carlos Aros, que é diretor e é jornalista, repórter da Jovem Pan, que também dá aula disso para a gente, e vamos ter outras entrevistas falando sobre isso nas nossas lives às 18h30, e os alunos de pós vão ter aula de pós, vão fazer plano de comunicação, vão meter a mão na massa nisso, tá? Então, aluno de pós, controla a ansiedade, que vocês vão meter a mão nessas coisas. Mas para nível 5, eu tenho um PGC 5, para o nível 4, eu tenho um PGC 4. Jefferson, quantos níveis de crise eu tenho? Se Deus quiser, você fez um bom trabalho, a gente costuma achar de 5 a 10 no máximo, tá? Até porque ninguém fica caçando o cenário de crise. Não fique caçando o cenário de crise. E note que a descrição da crise não é assim, ó, queda de aeronave devido a raio, crise nível 4, incêndio no galpão. A gente não faz cenário de crise orientado à ameaça. Isso é um modus operandi de quem trabalha com segurança empresarial, mas não é uma coisa muito comum, tá? A continuidade é orientada ao cenário, a tempo e severidade, não à ameaça. A gente não faz plano de crise para incêndio, plano de crise para fogo, plano de crise para isso, para aquilo. A gente faz assim, ó, interrupção total do prédio sede por mais de 8 horas, sem previsão de retorno. Não me interessa o motivo. Se foi fogo, água, se a polícia chegou lá, mandou sair todo mundo, não me interessa. O que me interessa é assim, ó, sede interrompida por mais de 8 horas sem previsão de retorno. Isso é uma crise. E aí eu vou ter que lidar com essa situação de crise. O que eu vou fazer? Todos os meus processos críticos que estão naquela localidade vão acionar seus planos, todos os TIs críticos que estão naquela localidade, se não parou, vai monitorar, se parar alguma coisa, acionem seus planos. Então, é a situação, e não a gente faz para incêndio, fogo, neve, corte. Note que assim, ó, interrupção de SAP por mais de X horas.
E aí eu tenho a crise. Essas X horas vêm da onde? Vem dos RTOs, que é a pergunta da minha amiga lá atrás. Como é que eu sei que 8 horas é um momento que vira um hecatombe nuclear no meu negócio? Porque eu fiz o BIA, porque eu fiz um estudo dos tempos. Senão, vira axiologismo avançado, chutômetro e assim por diante. Ou como alguns caras falam, o feeling. Tem diretor que tem um feeling fantástico para negócio, mas ele não tem um mínimo feeling para riscos e crises e perdas. Então, o feeling disso daí, infelizmente, é para profissionais que estão trabalhando com isso, tá bom? Já estão balançando ali as bandeiras, falando que eu já... Isso é uma estrutura de plano, tá, pessoal? Isso é uma estrutura que serve tanto para gestão de crise, quanto para plano de continuidade operacional, como para planos de tecnologia. Mandaram aqui encerrar, fala que vamos falar outro em breve. E vocês também podem sugerir temas para a gente fazer outros webinars. E quem não perguntou nada, perdeu a chance de ganhar um prêmio especial da nossa diretora de educação, que é a Nádia Guimarães, que vai dar um prêmio para vocês, eu não sei qual é. Deve ser uma máscara com o logo da Darius, alguma coisa assim, ou sei lá, algum presente legal aí. A gente vai pensar num presente, depois a gente pensa nos presentes. E o que um especialista de continuidade deve fazer? Deve trabalhar direitinho, estudar bastante. É um trabalho que a gente precisa gostar de negócio, precisamos gostar de negócio, de estudar negócio, de entender pessoas, de entender que pessoas não são tecnologias e tem vários fatores aí humanos que a gente precisa lidar. Essa crise pandêmica, ela está fazendo com que muita gente que é muito forte em tecnologia, é muito forte, às vezes, em identificação de riscos, de cenários, está fazendo com que eles saiam da zona de conforto, porque estão tendo que lidar com pessoas, aguentar pessoas em crise, de ansiedade, em depressão, pessoas que estão com medo de perder os empregos, pessoas que precisam receber medicamentos ou subsistência em locais distantes, está obrigando o pessoal de logística a fazer um esforço tremendo para gerenciar essa crise. Então, ela está fazendo com que vários profissionais de continuidade que não estavam habituados a lidar com vidas, pessoas, crises envolvendo perdas de possível, provável perda de vida, indisponibilidade de pessoas, de uma forma mais próxima. Para quem já mexia com isso, já lidava com isso, a gente está tendo muitas lições e repensando também muito dos métodos. Pessoal, perguntas finais, críticas, sugestões, dicas, esse PPT a gente vai liberar para vocês, tá? Eu sei que eu passei rápido algumas coisas, mas quem tiver também dúvidas, depois eu ajudo, independente de ser meu aluno ou não, que eu puder ajudar, puder contribuir, eu vou contribuindo. É claro que às vezes a pessoa pede, faz uma pergunta, depois faz outra, daqui a pouco ela quer que eu faça o plano dela, quer que eu faça o trabalho dela, e a gente às vezes fala, não, cara, para aí, porque também não dá para a gente fazer a maior parte do seu trabalho, mas o que a gente puder ajudar, compartilhar, trocar formulários, enfim, não se preocupem tanto com os formulários, porque uma coisa que eu aprendi nos 20 anos trabalhando com isso é que o papel aceita tudo, ele é bonito, ele é legal, pode ficar lindo, maravilhoso. Quando eu mostro isso daqui na mão dos alunos, eles falam, caramba, cara, isso é lindo, é bonito, mas eu me preocupo mais se os executivos estão realmente envolvidos, engajados, comprometidos, se tem budget, porque tem gente que contrata muitos profissionais de risco e continuidade e espera um milagre sem dar verba, sem investir em educação, sem dar as condições, nem às vezes o apoio executivo adequado, e aí, meu amigo, não tem milagre, não tem profissional que trabalhe com gestão de riscos e continuidade que vá fazer milagre em cima da hora, por mais que a gente tenha experiência, esteja preparado. E eu falei para o meu pessoal aqui que eu falei, gente, e aí, se eu ficar indisponível? Quem assume o meu lugar? Cadê o substituto? Está preparado? Não está preparado? Porque é uma crise dessa, é imprevisível, o inimigo é invisível, e qualquer um de nós poderíamos ser impactados, ok? Pessoal, vamos encerrando. Alguma dúvida final? Alguma questão? Ok, pessoal?